Este é o Núcleo Brasil, presença na gestão que dá certo, uma das 6 estações do conhecimento da Expo Management 2011. O objetivo desse espaço é abrir oportunidades para debates e discussões sobre o modelo de gestão brasileiro, empreendedorismo e startups. Qual é o panorama das startups brasileiras atualmente? O panorama é bom, o panorama é promissor, tem daria para dizer quase que tem um boom acontecendo, tem um momento muito rico no sentido de muita coisa acontecendo, então acho que é um panorama muito promissor. Tem exageros, como qualquer momento de boom, de muitas coisas acontecendo, mas eu sou muito otimista, eu acho que é um início de uma fase muito boa, muito promissora nos próximos anos aqui. Na última década, as startups brasileiras começaram a se organizar de uma forma melhor? Eu diria que sim, que eu acho que o ecossistema de startups vem se organizando melhor. Empreendedorismo existia, startups existiam, muitas delas não foram startups sem saber que existia esse nome, né? Mas o ecossistema vem se organizando, o apoio, os investidores, os próprios empreendedores, o conhecimento, os eventos, enfim. Então ampliou muito a oferta dos vários itens que são necessários para empreender, ajudando o empreendedor. Então isso sim, eu acho que o ecossistema vem se fortalecendo, eu acho que nos últimos 2, 3 anos mais ainda, acho que deu uma acelerada mais forte, especificamente em alguns segmentos, como segmentos de tecnologia, internet, que está muito forte, muito acelerado hoje. Quais são as principais características das startups e do empreendedorismo à brasileira? Então, eu acho que uma vez eu perguntei para um investidor internacional que tinha investido já em empresas no Brasil, nos Estados Unidos, na China, um americano, qual que era a característica do empreendedor brasileiro, né? E aí ele falou, o empreendedor brasileiro é empreendedor, 2, brasileiro. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, as características do empreendedor são muito parecidas em todo lugar do mundo, a determinação, a garra, a capacidade de tirar do chão coisas que não existem. E aí o segundo ponto é então o brasileiro, né? Então o empreendedor brasileiro, ele tem umas características que são inerentes ao nosso jeitão, à nossa cultura. Então a gente é muito criativo, um pouco menos inovador, a gente é muito solucionador de problemas, às vezes menos criador de soluções, né? A gente está muito acostumado historicamente a viver crises, então a gente é bom de sair de crises. Isso não significa que a gente seja bom às vezes de criar ideias novas antes da crise chegar. O empreendedor brasileiro, ele é, na minha opinião, um pouco menos aberto do que a gente acha, ele é muito desconfiado, ele é um cara que tem muita competência, vem diminuindo muito a característica de ser ainda um empreendedor que se espelha muito fora, mas ainda se espelha muito fora. Ele acha que ele é menos ainda do que o empreendedor do Silicon Valley, do Vale do Silício na Califórnia ou de outros lugares. Vem diminuindo, isso é parte da tua pergunta anterior do ecossistema, isso é uma das coisas que vem diminuindo, mas ainda existe. E é sempre um empreendedor muito... como o povo brasileiro, alegre, disposto, lutador, que não desiste fácil, né? que tem uma garra e uma energia de sair, dá a volta por cima, levanta a poeira, que é muito típica do brasileiro, na verdade, né? Isso se expressa muito no empreendedor também. Durante muito tempo, um dos principais problemas do empreendedor brasileiro foi a constante mudança de regras durante o jogo. Agora, com esse novo cenário que o Brasil vive, onde isso já não acontece com tanta frequência, pelo menos, quais são os principais problemas e desafios enfrentados pelo empreendedor à brasileira? Acho que tem um desafio que é ainda o custo Brasil. O Brasil é caro. O Brasil, eu acabei de fazer um evento em São Francisco. Igual o que eu faço aqui custou, acho que 1/3 do que custa aqui. Eu falo assim, mas São Francisco? Eu falo, São Francisco, tudo custou muito menos do que custa aqui. Então o Brasil é caro, isso é um pacote de impostos, de corrupção. Corrupção encarece o país, né? A gente acha que não, mas sim, né? O dinheiro vai esvaziando para algum lugar e encarece o país. De leis trabalhistas muito rígidas, então esse pacote é um pacote que ainda é uma coisa complicada, apesar de que ele faz parte do jogo, ele não é uma surpresa para o empreendedor brasileiro. Eu acho que os riscos são ainda um pouco... Existe um risco atual que é o risco do mundo, né? A gente está num momento bom e o mundo está num momento estranhíssimo e isso contamina a gente, mas isso é um risco macroeconômico que não tem muito o que fazer. E eu acho que tem um risco que o Brasil ainda é um país um pouco mainstream,
eu quero dizer com isso? Ainda é um país que algumas coisas, muito menos do que há 10 anos ou 20 anos atrás, mas algumas coisas ainda se fecham em Brasília, algumas coisas ainda se resolvem em salas de hotéis e reuniões. E isso, às vezes, para o empreendedor brasileiro é um problema, que ele está ali tirando do zero um negócio na garra, na coragem, na luta, e de repente uma regra do jogo muda ou uma empresa nova aparece porque alguém do governo achou uma boa ideia. Então, ainda é uma coisa que existe. Tudo isso vem diminuindo muito, portanto, eu sou otimista, eu não acho que é uma visão negativa, mas eu acho que ainda existe um pouco isso. E com esse cenário mundial todo que a gente está vivendo, pós-crise ou ainda um pouco de crise, principalmente na Europa, o que o empreendedor brasileiro tem a aprender ou ensinar? Eu acho que o empreendedor brasileiro ainda tem que aprender um pouquinho mais de pragmatismo. A gente tem, às vezes, empreendedores com excelentes ideias que têm uma dificuldade de botar isso num plano de negócios bacana, decente, enfim, por um preconceito, ou por achar que não precisa, ou por achar que eles têm talento suficiente para tocar isso sem um plano de negócios. Isso para aprender. E eu acho que para a gente ensinar, a gente tem esse jeito brasileiro de ser mais easygoing, esse jeito brasileiro de ser mais relax com o mundo, que está se mostrando uma coisa muito interessante, que está se mostrando um grande ativo de tocar negócios, e para o empreendedorismo eu acho que isso é bom. Eu acho que a gente tem a capacidade de ser mais flexível, de tocar a coisa com um pouco mais de elasticidade, que também é uma coisa típica do brasileiro, mas que para o empreendedorismo é bom. Eu vou te dar um exemplo concreto. Tem muito pouco ainda acesso, muito pouco capital ainda, ou acesso a capital para pequenos negócios iniciantes, né? Mas tem muito negócio iniciante, então alguma coisa está errada. Então o que eu julgo? Tem um jeito criativo de achar capital, que é o amigo do amigo, que isso lá fora se chama angel, um investidor anjo. Aqui é o amigo do amigo. A corporação, que você começa a prestar um serviço e aí ela gosta do teu serviço e fala assim, eu quero mais. Ela fala, não, mas para crescer eu preciso de um pedido antecipado. Aí fala, antecipa o pedido. Aí o cara financiou um negócio, então ele tem um cliente que está financiando o negócio. Muitos negócios, a visão é X, mas enquanto o cara não consegue executar a visão X, ele faz um negócio que é Y, ele tem um modelo de negócio outro e que financia o negócio. Não é o que ele quer fazer como sonho, mas ele deu um certo desviadinho ali, mas enquanto isso ele constrói um capitalzinho ou constrói uma sobrevivência para depois fazer o que ele quis. Então, eu acho que é uma coisa bem brasileira que o mundo tem que aprender um pouco com a gente, principalmente um mundo que deve ter alguns anos aí um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Eu acho que a gente tem muito a aprender, ensinar, como tirar esse leite de pedra mesmo, entendeu? Que é a nossa história, que é a história do Brasil, que é a história do empreendedor brasileiro, de transformar o limão numa limonada, ou às vezes o limão quase podre numa limonada ótima, né? Acho que é isso.